sucesso dentro de campo e um desastre no que diz respeito à parte financeira. Assim dá para resumir os 5 primeiros anos de vida da Arena Corinthians, que completa aniversário hoje. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e no vídeo de hoje vou fazer um raio-x sobre os 5 primeiros anos de vida da Arena Corinthians. No dia 18 de maio de 2014, o Corinthians estreava seu novo estádio com derrota por 1-0 para o Figueirense. E os corintianos mais pessimistas talvez até ficaram com uma pulga atrás da orelha, mas dentro de campo as coisas vão muito bem, obrigado. O Corinthians já conquistou 3 títulos e disputou 3 finais em sua casa. Foi campeão do Brasileiro e do Campeonato Paulista de 2017, além do Paulistão desse ano. A única derrota em final foi na Copa do Brasil do ano passado para o Cruzeiro. Em 173 partidas disputadas dentro de casa, o Corinthians tem 109 vitórias, 45 empates e só 19 derrotas. Se a gente fizer um arredondamento, isso equivale a dizer que a cada 10 jogos como mandante, o Corinthians vence 7, empata 2 e perde apenas 1. Dessa maneira fica muito óbvio dizer que a Arena Corinthians se tornou um trunfo alvinegro dentro de campo. Mas, fora dele, as coisas vão muito mal. Conversei com uma série de pessoas antes de gravar esse vídeo para entender um pouquinho da situação financeira do estádio. Eu ouvi de um dirigente corintiano muito próximo ao André Sanches que, nesses 5 anos, a dívida do estádio só aumentou. Hoje ela está na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E ainda de acordo com esse dirigente, não há muitas perspectivas de como fazer para quitar toda essa bolada. E entender os motivos que levaram o Corinthians a dever mais de 1 bilhão de reais por causa do estádio nem é das tarefas mais difíceis. Hoje, essa dívida se concentra em 2 pontos. O primeiro, a Odebrecht. O Corinthians, quando foi construir seu estádio, teve muita demora na aprovação dos financiamentos via BNDES e Caixa e se viu obrigado a pegar 300 milhões de reais emprestados com a Odebrecht. O problema é que esses 300 milhões de reais se transformaram em mais ou menos 650 milhões de reais, com juros e correção monetária. O outro ponto é o financiamento do estádio. O Corinthians hoje tem a pagar 425 milhões de reais à Caixa e ao BNDES. Já foram pagos 125 milhões de reais. O mais incrível é lembrar que, quando teve esse projeto aprovado dentro do Conselho Deliberativo, o presidente André Sanches previu que quitaria todas as dívidas relacionadas ao estádio em 7 anos. Agora, a dívida com o BNDES e a Caixa está parcelada em 12 anos. E eu ouvi de várias pessoas que é praticamente impossível que o Corinthians consiga honrá-la nesses 12 anos. Mas por que chegou-se a esse valor de quase 1 bilhão e 100 milhões de reais? Porque quase todas as expectativas criadas pelo Corinthians em relação à arrecadação não foram conquistadas. O Andrés e o Luiz Paulo Rosenberg estimavam que o clube faturaria 200 milhões de reais por temporada com a Arena. O melhor ano até agora foi o passado, quando o Corinthians faturou cerca de 54 milhões de reais, ou seja, 1/4 daquilo que imaginava. O Andrés também havia prometido aos conselheiros que o Corinthians faturaria por partida 4 milhões de reais líquidos, livres de impostos. Em apenas 2 partidas nesses 5 anos, o Corinthians foi capaz de faturar mais. Naquela partida contra o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil do ano passado, e no Campeonato Paulista desse ano, também na final contra o São Paulo. A média de faturamento do Corinthians, líquido dentro de casa, é de 1 milhão e 100 mil reais, ou seja, 1/4 daquilo que havia projetado. A grande verdade é que lá atrás, André Sanches, Luiz Paulo Rosenberg e companhia imaginaram um cenário completamente diferente do atual. Os camarotes são um bom exemplo disso. São 89 instalados dentro do estádio do Corinthians e a maior ocupação se deu em 2017, com cerca de 35% dos camarotes ocupados. O que eu quero dizer é que, na maior parte do tempo, quase todos os camarotes estiveram vazios. E quando eu falo vazios, eu digo em relação ao contrato de aluguel. A ideia do Corinthians sempre foi alugar esses camarotes por uma temporada e a melhor temporada foi a de 2017, com pouco mais de 1/3 dos camarotes ocupados. As cadeiras cativas são outro bom exemplo. A ideia inicial era de ter 15 mil cadeiras cativas, que seriam espaços comprados por torcedores por uma temporada. Porém, essas 15 mil cadeiras cativas nunca foram vendidas. O máximo que o Corinthians conseguiu foi vender cerca de 3 mil
por um ano inteiro. Diante da baixíssima procura, não restou outra alternativa do que reduzir consideravelmente esse número de cativas e disponibilizar esses espaços como ingressos comuns. Eles ficam no prédio oeste, o prédio mais valorizado da Arena Corinthians, mas que quase nunca enche. Apenas nos jogos realmente muito importantes que a gente costuma ver esse setor lotado. Você deve estar se perguntando a respeito dos naming rights, e dá para dizer que esse é o grande calcanhar de Aquiles de toda a operação da Arena. O Corinthians imaginava que seria capaz de faturar 400 milhões de reais vendendo o nome do estádio por um período de 20 anos. O problema é que o tempo tem passado e o Corinthians nunca ficou nem sequer perto de vender os naming rights. Hoje, por exemplo, não existe qualquer negociação com empresas do Brasil ou do exterior. Esses 400 milhões de reais seriam fundamentais para o pagamento do financiamento do estádio, o que garantiria, por exemplo, que o Corinthians voltasse a arrecadar com bilheteria. Talvez você não saiba, mas todo o dinheiro advindo de venda de ingressos não vai para os cofres do Corinthians, e sim para o fundo da Caixa, que paga as prestações do financiamento. Por falar no financiamento, o Corinthians chegou a ficar inadimplente de março de 2016 a setembro de 2017. Sem arrecadação suficiente, o Corinthians decidiu parar de pagar as prestações que tem com a Caixa. Houve um acordo firmado no ano passado que mudou os termos do pagamento. Agora, o Corinthians desembolsa uma parcela mensal de 6 milhões de reais dos meses de março a outubro. A partir de novembro e até fevereiro, essa prestação diminui para 2 milhões e meio de reais. E isso tem a ver exatamente com a falta de receitas com bilheteria durante o período do fim do ano. Foi a forma que o Corinthians encontrou para conseguir pagar em dia essas prestações. Antes de encerrar, eu também preciso falar sobre os CIDs, Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, que seriam outro pilar importante para que o Corinthians quitasse as dívidas de seu estádio. Esses CIDs nada mais são do que papéis que a prefeitura deu ao Corinthians por conta da construção do estádio na Zona Leste. Tempos atrás, a fim de estimular o desenvolvimento da Zona Leste, a prefeitura criou essa regra, que dá um benefício a empresas que constroem por lá. O Corinthians se beneficiou dessa questão e teve direito a 400 milhões de reais em papéis. Com os reajustes de todo esse período, esse valor chega a 520 milhões de reais. O problema é que o Corinthians não conseguiu vender mais do que 120 milhões de reais desses CIDs. Boa parte deles, inclusive, para a própria Odebrecht. O restante está encalhado por conta de uma disputa jurídica. É que lá atrás, um promotor entrou com uma ação alegando que esses papéis não teriam validade. A partir daí, o mercado passou a encarar com enorme desconfiança esses CIDs, e muitos que poderiam comprá-lo para ter benefício acabaram abrindo mão dessa negociação. E a pergunta do milhão, ou no caso da Arena do Corinthians, do bilhão, é: será que o clube terá a condição de zerar essa dívida? Na minha opinião, pelo menos com esse atual modelo, a resposta é não. A menos que mude várias formas de encarar o estádio, o Corinthians vai ter enorme dificuldade em quitá-lo. Por que não procurar interessados em investir 200 milhões pelos mesmos 20 anos? É melhor ter 200 milhões do que nada. Em relação aos camarotes e as cativas, por que não colocar essas vendas na mão de especialistas do mercado, em gente muito acostumada a levar público para dentro dos estádios? A questão dos shows é outro ponto importante. O Palmeiras tem tido enorme sucesso com a ajuda da AEG na realização de shows. O Corinthians sempre disse que não faria shows em seu estádio. Acho um grande equívoco, uma perda de dinheiro considerável. Se o Corinthians se associasse a uma marca importante que tivesse know-how nesse meio, poderia transformar seu estádio também numa arena de shows e eventos, garantindo mais receita. E a preocupação é de que esse estádio, que se tornou um grande trunfo esportivo, acabe se transformando num elefante branco dentro de uma sala de cristais, essa sala de cristais do Corinthians. Bom, era esse o resumo que eu queria fazer para você sobre a Arena Corintiana depois de 5 anos. Espero que tenha gostado do vídeo e dê um like, além de se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E use espaço para comentários para deixar crítica, opinião, sugestão e a sua avaliação sobre a Arena Corinthians. Foi um acerto? Foi um erro? Ela tem futuro? Como pagar a dívida? Gostaria muito de escutar você. Beleza? Um abraço!